Antes de entrar na ministração, quero aqui louvar a Deus pela vida da minha esposa, Vanessa, presente de Deus na minha vida. Uma mulher que carrega sabedoria, conhecimento, unção. E eu só sou o pastor que sou porque tenho a esposa que tenho. Então valorize a mulher que Deus coloca no seu lado e valorize o esposo que você tem. Nós não fazemos nada sozinhos, e a cada alma que se rende ao Senhor, a cada igreja que eu visito, quando posso, eu sempre levo minha família junto. Vanessa vem junto, as crianças vêm junto, para a gente sentir junto o amor de Deus por nós, como nós sentimos aqui, e para também derramarmos juntos sobre a vida daqueles que o Senhor coloca em nossas vidas. Ontem tive a oportunidade de ministrar meu primeiro seminário, e essa casa foi escolhida para esse lugar. Está aqui o livro Sonhos e Visões, os Segredos de Deus. Se você não veio no seminário, que ele quiser adquirir lá atrás, nós temos exemplares dele. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, e você vai entender mais sobre esse tema tão importante. Ontem eu achei que passou muito rápido, para falar a verdade, viu? Mas eu sei que foi um tempo de Deus para nós, e tenho plena certeza que o Senhor vai fazer. Eu já fiquei sabendo de alguns assuntos que trouxeram para mim, de experiências pós-seminário. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 12. Jeremias, capítulo 12, versículo de número 5. Se estiver na versão NVI, amém. Se não tiver, pode ser na RC mesmo. NVI, bom, aqui são rápido ver, hein? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o texto aqui. Se você correu a pé com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, que fará na densa floresta do Jordão? Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, esse lugar foi separado para ti, para esse povo. Nós nos rendemos à tua palavra. Sabemos que nada somos. Nós agradecemos por esse lugar. Agradecemos pelo ambiente que o Senhor colocou aqui. Agradecemos porque estamos guardados e protegidos pelos teus anjos. Mas nesse momento, Senhor, eu peço encarecidamente, unge os ouvidos dos teus filhos. Prepara o coração como uma terra fértil. Prepara esta igreja para o futuro que o Senhor tem para ela. Nessa noite, nós nos rendemos à tua soberana vontade e nos colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou ler de novo o texto que eu li, na versão NVI um pouco mais antiga. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? O tema do sermão para esta noite é correndo com cavalos. Correndo com cavalos. Fale comigo, correndo com cavalos. Então, eu quero começar essa mensagem dizendo que talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, não está conseguindo prosseguir naquilo que Deus entregou na sua mão. Quer fechar a sua célula, quer abandonar o ministério, quer desistir da família, quer parar de orar por aquele que Deus colocou na sua vida. Aliás, você até mesmo perdeu a visão do futuro. Tem gente que, se eu perguntar aqui o que você quer para a sua vida daqui a um ano, a pessoa não vai saber me responder.
Se eu te perguntar daqui 5 anos, você também não vai saber me responder. Porque a sua visão está sendo uma visão encurtada, do dia a dia, semana após semana, resolvendo problema, trazendo solução para alguns problemas, para que outros problemas apareçam e você vá solucionar. Deus não chamou você para ficar solucionando problema. Deus chamou você para um futuro próspero e uma visão e uma mentalidade diferente do que você tem ou teve até essa noite. Tem gente que foi preparada desde o ventre da mãe para correr com cavalo, mas só anda correndo com gente e cansando, porque consegue carregar os problemas de todo mundo, mas não consegue carregar o seu próprio problema. O grande problema hoje é que nós, além de querermos carregar o problema dos outros, nós colocamos os problemas dos outros nos nossos ombros e achamos que somos capazes e precisamos resolver problemas que não são nossos. Para de procurar problema onde não tem e para de correr atrás de problema dos outros. Tem gente que se viciou tanto em resolver problema dos outros que quando passa uma semana que não tem problema para resolver, ele acha que alguma coisa aconteceu. Você não foi chamado para esse tempo para ficar resolvendo problema. Você foi chamado para correr com cavalo. Só que os homens estão te cansando. E se os homens te cansar, você não vai conseguir alcançar o barulho do trote dos cavalos. Tem gente que está perdendo a visão da vida. Tem entrado em sistemas emocionais no seu coração que tem travado o ambiente da qual tem vivido. Você não foi chamado para correr com homem. Você não foi chamado para esse tempo para provar nada para ninguém, seja da sua família, seja da igreja que você congrega. Você não tem que provar nada para ninguém, porque quando você fica tentando olhar para o lado para provar alguma coisa para alguém, você esquece quem você é em Deus. E se você esquecer quem você é em Deus, você vai ser tudo menos aquilo que Deus quer para a sua vida. Tem gente que não está nem correndo com o homem mais, está andando. Tem outros que não estão nem andando, estão picotando e caindo dia após dia, porque não conseguem nem acompanhar os homens. Mas foram chamados para correr com cavalos. Vilma Rudolph, ela nasceu em 1940, e ela nasceu prematura. Essa mulher enfrentou a poliomielite, que paralisou a sua perna. A perna esquerda dela estava paralisada. Os médicos tinham falado para ela, para a mãe, que ela não iria andar. Até os 8 anos de idade ela andava com a ajuda do outro. Mas ela tinha um pai e uma mãe que estavam posicionados e entendendo que a filha deles foi criada para correr com cavalos. Que jeito que eu me posiciono para posicionar os meus filhos? De joelhos, em prantos, pagando o preço, renunciando o mundo, deixando que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e no meu casamento, para que os meus filhos vejam e falem: eu não quero menos do que eu tenho dentro da minha casa. Os pais de Vilma Rudolph já estabeleceram algo: a nossa filha vai crescer sabendo que Deus vai curá-la. E aquela menina começou a ouvir do pai e da mãe: você vai ser curada, Deus vai curar você, você vai andar direito, você vai brincar com as crianças, você vai ser alguém diferente, você foi chamada para correr, você foi chamada para mudar uma geração, você foi chamado para ser diferente. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã: se você tem filho e você não tem capacidade de pegar a sua mão direita e impor as mãos sobre os seus filhos e abençoá-los para que eles possam
correr com cavalos, você está criando um filho para o mundo. Agora, se você é inteligente, e eu sei que aqui eu estou falando com gente inteligente, você não vai perder tempo com a sua mãozinha no celular, enquanto Deus está esperando que você imponha a mão sobre os seus filhos e diga: você foi criado para ser alguém diferente, você foi chamado para ser um médico que mude vida de pessoas, você foi chamado para ser um engenheiro que possa fazer construções, você foi chamado para ser um pastor que muda a vida de gente, você foi chamado para ser alguém que ministra louvor, você foi chamado para ser alguém que cura enfermo, você foi chamado para ser alguém que muda uma geração. Tem filhos de crentes que estão presos porque os pais não se posicionaram, não ergueram as suas mãos, não colocaram as mãos sobre os filhos e abençoaram eles para o futuro. O pai de Vilma Rudolph sabia quem ela era e disse: você vai ser diferente. Então eu queria pedir para você que é pai e mãe, quem é pai e mãe aqui? Ergue a sua mão aí, fica essa mão erguida. Ergue a sua mão e feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, debaixo da unção que eu carrego, eu quero te dizer, Pai, que nós nos prostramos diante da sua glória e erguemos a mão para que venha um poder sobrenatural sobre os pais dessa casa. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que esses homens, que essas mulheres coloquem as mãos sobre os seus filhos e alinhe o direcionamento profético que o Senhor tem para eles, que os filhos desses daqui, de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, sejam homens de bem, sejam cristãos que não só professam de boca o amor por Jesus, mas professam com seus joelhos o amor por Cristo, que os filhos desta casa sejam filhos que avancem para as gerações, que vão para as nações, que preguem nos Estados Unidos, na Europa, na África, aonde Deus os enviar, que os filhos desta casa corram como cavalos. Os pais de Vilma Rudolph colocaram as mãos sobre a sua filha. Essa menina com 8 para 9 anos começou a ser curada. E quando ela se tornou jovem, ela começou a andar. Andou, correu, se tornou uma atleta olímpica. E Vilma Rudolph foi a primeira mulher americana que ganhou 3 medalhas de ouro na Olimpíada de Roma. Essa é Vilma Rudolph. Alguém que não desistiu, mas tinha alguém que a enviava. Deixa eu te falar uma coisa: o seu filho, a sua filha, eles são a versão atualizada sua. Tem pai querendo que o filho seja como ele. Eu não estudei numa boa escola, vou pôr você para estudar numa escola ruim também. O seu filho está uma atualização maior que você. O seu filho conhece mais desse mundo, se bobear, que você. Tem filho que está ensinando o pai a mexer com o celular. Só que os filhos dessa casa estão sendo preparados para uma mentalidade diferente da sua. Escuta o que eu estou falando. As crianças que vão nascer dentro dessa igreja, as crianças que vão mudar a vida de muitas pessoas e vão crescer aqui dentro, a mentalidade delas não vai ser igual a deles, viu, pastor? A mentalidade vai ser alargada. Vai começar a ver diferente o mundo. E isso vai começar por meio desse culto daqui. Você não vai mais olhar para o seu filho com um olhar de coitadismo, de mimimi. Tadinho do meu filho, tadinho da minha filha, tadinho nada. O seu filho e sua filha estão sendo preparados. Ele vai bater na frente do inimigo e vai dizer: porta do inferno, você tá aberta agora, eu vou arrancar gente prisionada aí dentro. E você vai ser um instrumento para isso.
Assim também Jeremias foi chamado numa geração que era uma geração extremamente corrompida, idolatria, perseguição dentro do contexto profético, paganismo, constante ameaça da Babilônia para invasão. Mas quando Deus chamou Jeremias, Deus não prometeu que seria fácil, não falou para ele que tudo ia cair fácil do céu. O que Deus falou para Jeremias foi o seguinte: eu vou estar com você todos os dias, você vai abrir a boca e eu vou falar por meio de você, eu vou usar você como um profeta às nações. Foi isso que Deus prometeu para Jeremias, mas não prometeu que ele não teria luta, batalha e dificuldade. Tem gente que quer a unção profética como Jeremias tinha, mas quer que tudo seja fácil. Tem gente que fala para mim: ô pastor, como que eu queria orar que nem você, que eu colocasse a mão nas pessoas, como eu queria pregar como você, que eu ensinasse. Eu digo: paga o preço que eu pago, ora na madrugada, se entrega, leva os seus filhos para a presença do Senhor, tem uma esposa que te impulsiona, e você vai chegar nesse lugar, porque nada é sobre mim, não é sobre o pastor William, é sobre um reino, o reino de Deus, que está sendo estabelecido, e nós precisamos entender que fazemos parte disso. Tem crente que é tão orgulhoso, que ele fala assim, alguém fala: nossa, você louvou bem, o irmão que toca tão bem teclado, né? Não, eu não, ó. Só que no fundo, está procurando reconhecimento. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que quando a pessoa te elogiar e falar que você carrega algo diferente, você vai dizer: amém, eu carrego mesmo. Isso significa identidade e responsabilidade do que você faz. Você sabe o que você carrega, e você sabe que você não pode errar, que você não pode falhar, que você não pode levar de qualquer jeito a vida. Isso não é orgulho, isso é responsabilidade. Hoje eu sei que Deus, Ele não quer mais escândalos no meio da igreja. Deus não quer mais que as pessoas vivam um cristianismo nominal, mas não vivam um cristianismo de coração e paixão. Para correr com cavalo, não adianta falar que é crente, não adianta vir para o culto de domingo à noite, e na segunda começar a viver como nada tivesse acontecido. A mudança da mente diz: eu sou cristão, eu carrego uma unção de Deus em mim, mas durante toda a minha semana, eu sei que o Senhor está comigo, me fortalecendo, me levando para o pranto, para o choro nas madrugadas, mas sendo visitado, sendo cheio do Espírito Santo, entendendo que as minhas vitórias e as minhas derrotas não fazem quem eu sou, mas mostram que eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Assim como Vilma Rudolph, Jeremias também teve que superar limitações para correr com propósito. E isso nos leva ao primeiro princípio desse sermão. Para correr com cavalo, você vai precisar perder o medo do chamado. Jeremias 1, de 4 a 9 diz: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão,
tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Existe pessoas aqui nessa noite que, assim como eu, foram guardados desde o ventre materno. Era para você ter morrido no parto. Muitos talvez até tentaram abortar a sua realidade e o que Deus tinha para a sua vida. Mas desde o ventre da sua mãe, Deus guardou você. Ele chamou você desde o ventre da sua mãe. Quando você foi colocado no ventre da sua mãe, Deus, de maneira proposital, pela sua soberania, colocou você na família correta. Você não nasceu na família errada. Você foi colocado na família correta. Você nasceu no lugar certo. Você deveria ter o pai que você teve, a mãe que você teve. Deus não errou. Deus não erra. Quando eu fui nascer, o cordão umbilical deu 4 voltas no meu pescoço. Minha mãe conta essa história, ela diz: quase que você morre e eu também morro. Eu nasci com 4,950 kg, quase 5 quilos. E minha mãe diz: só Deus para poder ter guardado você. Durante a minha vida, eu fui vendo livramentos após livramentos de Deus na minha vida. Ele me protegendo, me guardando, colocando anjos diante de mim, me protegendo do mal, porque eu fui criado numa família onde o primeiro crente fui eu. Eu fui jogador de futebol profissional. E vou dizer uma coisa: não existe nada nessa terra que preenche o coração de um homem. E eu achava que eu tinha sido chamado para ser jogador. Mas mal sabia eu que Deus estava me alinhando. Porque eu venho de uma família disfuncional. Um pai que bebia, um pai que fumava, um pai que fazia tudo errado. Mas eu decidi não ser como meu pai era. A escolha está nas suas mãos. Você escolhe para onde você quer ir com a sua vida. Existe um chamado sobre você. Deus te chamou. Mas se você não se posicionar para esse chamado, você vai viver de chamado a vida toda. Você vai viver 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos, e não vai se cumprir se você não se posicionar e aceitar o que Deus tem para a sua vida. Tem gente aqui que está correndo do chamado que Deus deu, porque acha que o dinheiro da profissão, ou disso ou daquilo, vai resolver o teu problema. E eu vou te dizer nessa noite: Deus quer mudar a sua mentalidade, para você entender que Ele te chamou para uma obra grandiosa. Quando você entende o que Deus te chamou para fazer, você deixa de depender do que sente e começa a viver pelo que foi chamado para fazer. Ah, eu não senti nada disso. Eu não fiquei arrepiado. Ninguém me falou nada. Você vai parar de viver esperando sentir e vai começar a viver pelo chamado que você precisa viver. A visão vai te empurrar para um lugar aonde você vai ter medo, para você aprender a depender de Deus em todas as áreas da sua vida. Deus vai empurrar você para um lugar aonde a sua vida não vai estar mais na sua mão, mas vai estar na mão dEle. Deus vai empurrar você para um lugar de medo, mas um lugar que Ele vai trabalhar coragem, perseverança, renúncia, para que você seja a voz profética desse tempo. E não vai precisar do pastor Leandro vir falar isso para você, porque as suas madrugadas vão ser madrugadas de glória de Deus, de poder de Deus, de experiências com Deus. A mentalidade dessa casa vai mudar.
Tem gente que pensa que essa casa foi chamada para correr com homens. Viu, pastor William? Homens até corre no trotezinho, anda, corre. Mas quem foi chamado para correr com cavalo, a velocidade é outra. Deus não chamou você não para ficar correndo com gente. Deus chamou você para correr com cavalo. O que está calando a visão que Deus colocou no seu coração? Quando você venceu o medo do chamado, Deus começa a preparar você para suportar o peso da missão. Sabe por que muita gente não quer viver a missão? Sabe por que muita gente não quer viver a visão da igreja? Porque ainda não venceu o medo do chamado. Quando começar a vencer o medo do chamado, Deus começa a preparar para suportar o peso da missão. O segundo tópico dessa mensagem que eu quero falar com você nessa noite é que para correr com cavalo você vai ter que enfrentar resistência. Não só resistência, mas você vai gerar incômodo nos outros. Jeremias 1, 18 e 19 diz assim: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor dos Exércitos. A visão que Deus está estabelecendo nessa casa é uma visão que incomoda o inferno e gera desafios. A visão de correr com cavalos confronta quem está na zona de conforto. E eu vou dizer uma coisa: se você é membro dessa casa e você está na zona de conforto, acabou o seu tempo. Não vai ter mais tempinho para você ficar pensando. Você vai ter que definir no seu coração o que você quer. Como eu sempre falo onde eu vou pregar, eu não vou entregar a palavra que as pessoas querem ouvir. Eu vou entregar o que Deus me mandou entregar. E o sentimento que eu tenho nessa noite e durante essa semana, quando eu estava orando, é que gente aqui vai sair da zona de conforto. Vai sair porque quer. Mas quem não querer sair, Deus vai tirar a força. Vai acabar o tempo de ficar esperando alguma coisa acontecer. Porque um cristão com visão, ele luta contra si mesmo. E ele suporta aqueles que falam contra ele e contra a visão que ele segue. O que acontece é que quando a visão começa a alargar, a mentalidade começa a alargar, a oposição aparece. Mas a oposição, ela não é um ambiente para parar você. A oposição, ela é o ambiente criado para impulsionar você. Se você está cansado de correr com homens, você vai entregar os pontos e vai parar no meio do caminho. Você vai desistir do seu chamado. Você vai desistir do plano que Deus tem para você. Mas se você quer correr com o cavalo, a oposição vai te impulsionar para algo maior. As guerras externas não vão vencer a missão que você carrega. E eu quero dizer que tem gente aqui dentro que já começou a passar por um período de perseguição por causa da visão que carrega, por causa do amor a Jesus. Gente se opondo à visão, gente se opondo à direção que Deus está dando, gente falando mal. Mas a oposição é o medo do novo e o medo do crescimento, o medo da falta de controle. Deixa eu te falar, você talvez esteja no seu coração se opondo àquilo que Deus tem para você. Talvez você está pensando, vou ser perseguido. Talvez você mesmo está se perseguindo.
a visão de correr com cavalos, tem a ver em sair da zona de conforto, mas para muitos é difícil. É melhor vir no culto de manhã, é vir no culto da noite, pastor, ouvir a palavra, ir embora para casa. Mas quem quer sair da zona de conforto, vai começar a entender que ir para uma célula onde não tem holofote, onde não tem microfone, onde não tem muitas vezes um instrumento, é o lugar que Deus vai te levar para liderar pessoas. Muitos querem um lugar de presença, mas para Deus usar Davi, primeiro teve que levar ele para trás da malhada. Para Deus usar um pastor em certos lugares, antes ele precisa usar ele em outros lugares. Seja com o pastor William, seja comigo, o desafio pastoral é entender o lugar aonde Deus nos coloca. Quando eu cheguei em Linhares, 2020, eu cheguei desempregado, com uma filha pequena, uma mulher maravilhosa do meu lado, que se eu não tivesse, talvez eu não teria entendido o que Deus tinha para mim. Nós dormíamos num quarto no fundo da casa da avó de Vanessa, mas foi ali que as grandes experiências que Deus precisava me dar, Ele me deu, para startar o que Deus precisava no meu ministério. Haja vista que nós somos colocados em lugares, mas também somos transicionados para outros lugares, porque nós somos protegidos pelo Senhor. Deus disse para Jeremias: você vai ser como uma cidade fortificada, você vai ter uma coluna de ferro que vai te sustentar, muros de bronze para te proteger. Eu quero dizer que as famílias dessa casa serão como famílias que serão guardadas, famílias que serão como uma cidade fortificada. Anjos do Senhor vão se acampar ao redor da casa daqueles que se posicionarem para correrem com cavalos. A cidade vai ser guardada, vai haver colunas de ferro que vão sustentar. O seu sustento não vai vir do seu bolso, o seu sustento vai vir do céu. E os muros de bronze vão ser colocados porque é uma proteção. E sobre esta casa, sobre este templo, sobre o instituto que está aqui e sobre tudo que vocês carregam nesse lugar, anjos do Senhor vão se acampar para proteger essa casa. Não vai entrar ninguém aqui que Deus não permita e que Deus não conheça. Esse lugar está guardado, esse altar está guardado. Há lugares aqui nesta casa que são guardados. Os segredos do coração dessa casa estão guardados no céu. Não há homens que possam acessar se Deus não os entregar. Não adianta, quem tem a chave para abrir é só Ele. E Ele mostra para quem Ele quer, quando Ele quer e para quem Ele quiser. Aqueles que se posicionarem vão ser forjados pelo fogo da resistência, e a visão vai queimar no coração deles. A visão que o pastor desta casa trazer para a igreja vai queimar no coração do povo. Mas vai ser tão intenso esse clamor e essa paixão, que muitos vão se prostrar de joelhos dentro desse lugar, não esperando um comando de um pastor ou de um ministério de louvor. A presença do Espírito vai varrer esse lugar, e pessoas vão cair de joelhos aqui, e vão se prostrar diante da glória do Rei e do Salvador desta casa, e nós vamos entender que é Ele quem faz. O fogo vai te forjar, mas tem gente que está apagando a forja dentro de casa. A sala das casas dos cristãos estão sendo apagadas as forjas. E o povo de Israel, num tempo, apagou as forjas e iam comprar
armas e mandar filisteus fazer armas que eles deveriam fazer. Não havia um sequer ferreiro em Israel, porque eles estavam terceirizando o serviço para os outros. Pai e mãe, está na hora de você ligar a forja na sua casa. Você precisa ligar a forja, esquentar a forja. E você precisa dizer não para o seu filho, dizer para ele que não é o tempo, ensiná-lo os caminhos do Senhor, e que vai haver um tempo onde a casa que ele mora vai ser impactada pela presença do Espírito Santo. O seu filho tem que ser avisado que quando ele escutar um choro no quarto, ou um pranto, ou uma voz de glória a Deus, de aleluia, como o irmão aqui ministrou, não é porque algo está acontecendo esporádico, mas é porque se tornou real dentro da própria casa. Tem crente que vive de visita do Espírito Santo uma vez por ano, mas o Espírito de Deus está te dizendo nesta noite que Ele quer habitar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, na sua cozinha, aonde você plantar a planta dos seus pés, o Espírito de Deus tem que estar lá. E isso vai acontecer para tirar todo mundo da zona de conforto e para impulsionar a correr com os cavalos. Porque o terceiro ponto dessa mensagem, e já estou terminando, diz que para correr com o cavalo, o fogo da paixão por Jesus não pode ser contido. Jeremias capítulo 20, versículo 9 diz o seguinte, coloca aí por favor. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, mas eu não posso mais. Chegou um tempo que Jeremias não queria mais profetizar em Israel. Ele ia entregar os pontos. Mas quando ele falava, eu não vou mais mencionar esse nome, é como se quando você dissesse, eu não vou mais fazer nada na igreja, eu vou vir, ouvir, vou embora, eu não vou fazer mais nada com célula, eu não quero saber mais de nada, eu só quero ir no culto, adorar e ir embora para casa. É como se um fogo ardesse no seu coração, e o fogo dentro de você não tinha como se conter. Jeremias tentou desistir, foi jogado na cisterna, mas sempre que Deus permite que a gente é jogado na cisterna, caiu lá na cisterna, é para nós entendermos o seguinte: primeiro, a saída da cisterna não é para os lados, nem para cá, nem para cá. A saída da cisterna é para cá, é só para cima. Quando te jogam na cisterna, é para cima que você tem que olhar, não é para os lados. Segunda coisa, sempre Deus prepara um Ebed-Meleque na vida de um cristão. Ebed-Meleque é o nome do servo do rei, que intercedeu por ele e foi lá arrancá-lo da cisterna. Muitos queriam calar a visão de Jeremias e querem calar a visão que você tem também. Muitos querem calar a visão que esta igreja carrega. Vocês incomodam o inferno. E vocês têm que entender que para incomoda o inferno é atacado mesmo. Mas o inferno nunca vence aqueles que estão posicionados. A visão que Deus nos dá tem que ser como um fogo que queima no coração. Ela não pode te deixar em paz. Aonde você for, essa visão vai atrás de você. Ela está dentro de você. Eu posso perder tudo na minha vida, mas eu não posso perder a paixão que eu tenho por Jesus. Faz 30 anos que eu sirvo ao Senhor,
mas hoje eu sou mais apaixonado por ele do que eu era há 30 anos atrás. Eu conheci a minha esposa e nós temos 10 anos de casado, mas hoje eu sou mais apaixonado por ela do que eu era há 10 anos atrás. A paixão precisa progredir dentro de mim, ela tem que invadir cada lugar da minha vida, e a paixão por Jesus me faz pagar preço. Homens do mundo que decidiram correr com cavalos, homens que o mundo não era digno deles. David Livingstone, ele tinha uma visão e corria com cavalos. A visão dele era ganhar a África para Jesus. Ele foi incansável, e quando morreu, David Livingstone foi ser buscado. As pessoas foram buscar o corpo dele para enterrar ele na Inglaterra. Mas quando chegaram na Zâmbia para enterrar, para pegar o corpo dele, para levar para a Inglaterra, que era o país natal dele, o pessoal de Zâmbia falou: não, vocês podem levar o corpo, mas o coração dele não vai, o coração dele vai ficar enterrado aqui. Enterraram o coração dele do lado de uma árvore na Zâmbia. Porque quem carrega uma paixão deixa um legado. Você carregar a paixão por Jesus, o amor por Jesus, a sua família vai carregar um legado. E quando você faz legado na sua família, as pessoas podem falar mal de você, mas você já marcou o coração delas, com autoridade, com amor, com entrega, com paixão, e você não abre mão disso, e a paixão gera legado. Evan Roberts carregava uma paixão pelo país de Gales, pelas almas do país de Gales. E todo dia ele orava, porque Evan Roberts também queria ser alguém que corria com cavalos. 13 anos ele orou: derrama o teu espírito sobre Gales, Senhor. Derrama, Senhor, o teu espírito sobre Gales. Foram 13 anos dominado por uma paixão, com uma oração intensa e uma consagração absurda. 13 anos depois, o avivamento desceu em Gales. E 6 meses depois, 100 mil almas se renderam a Jesus. 100 mil almas. Por causa da oração de um homem. Porque quem corre com cavalo alimenta a paixão, mesmo que a promessa não se cumpra. Tem gente aqui que está debaixo de promessa já faz muitos e muitos anos. Mas você tem que continuar dizendo: Senhor, até que ela não se cumprir, eu vou continuar buscando a Ti, porque eu não te busco pela promessa que o Senhor me deu, mas eu te busco porque eu te amo. Se a promessa não se cumprir em mim, ela vai se cumprir na minha descendência. John Wesley também queria espalhar a santidade bíblica sobre a Inglaterra e sobre a terra. E ele não media esforços. Porque para correr com cavalo, precisa ter uma vida de santidade. Precisa negar o pecado, pecado oculto, vida pecaminosa, vida longe de Deus. Pecado continua sendo pecado, não mudou. John Wesley pagava um preço por isso. David Wilkerson, um pastor norte-americano que morava na Pensilvânia, certa vez ouviu falar que em Nova York havia gangues e 7 adolescentes haviam sido condenados. Aquela notícia impactou a vida de David Wilkerson. Ele deixou a sua terra natal e foi parar em Nova York. Lá ele pregou o evangelho, foi ganhando um por um das gangues, até chegar no chefe de uma delas, chamado Nick Cruz. Ele disse: Nick, Jesus ama você. Ele disse: a próxima vez que você aparecer aqui, pastor, falando desse tal de Jesus, eu vou te picotar em pedaços. E David Wilkerson respondeu para ele: se você me picotar em pedaços, até os meus pedaços vão gritar: Jesus Cristo te ama. Sabe por quê? Porque David Wilkerson foi chamado para correr com cavalos. O que Vilma Rudolph
Jeremias, David Livingstone, Evan Roberts, John Wesley, David Wilkerson, você tinha em comum. Todos tinham uma paixão por um homem chamado Jesus. E eles não cediam nenhum espaço da sua vida para outras coisas, porque o foco era Cristo. A mentalidade era para Ele. Quem implantou essa igreja aqui tinha uma visão. O pastor dessa igreja tem uma visão. Deus deu uma visão pessoal para cada um aqui dentro. E o que vocês estão fazendo com a visão que Deus entregou para vocês? Estão cansando de correr com homens? Ou vão se posicionar para correr com cavalo? Queria chamar a baterista daqui. Cadê a menina que é baterista aqui? Está aí? Vem aqui, minha filha. Uma geração nova, pronta para correr com cavalo. Me ajuda aqui. Pode sentar ali, ó. Pode sentar aí. Senta e pega o seu negocinho aí, de bater aí. Como é que é o nome desse negócio que eu não sei nem o nome? Hã? Baqueta. Baqueta, é isso mesmo? Baqueta, pronto. Entende uma coisa? Se você corre com um homem e cansa, como pode correr com um cavalo e ainda em matagais? Essa aqui não é uma palavra de repreensão para a igreja, não. É uma convocação. Deus está dizendo: eu te vejo maior do que você se vê. Eu te vejo correndo em outra velocidade. Eu te vejo preparado para grandes coisas. E a visão que Deus te deu é maior do que a sua força natural, mas é Ele mesmo que vai te fortalecer. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Começa a bater aí. Pode bater. Pode bater do jeito que você quiser. Pode bater. Para vocês, talvez isso aqui seja uma bateria tocando. Mas para mim, isso é o barulho dos cavalos. É como se Deus dissesse: a bateria toca e eu convoco um povo para um novo tempo. Que a visão que Deus colocou no coração do pastor William, no coração dessa igreja, seja agora liberada com mais intensidade e renovada. Que vocês se tornem um motor que impulsiona a visão. Que cada passo, cada decisão, cada desafio, que cada opressão e ataque levem vocês para impulsionarem e correrem mais. Cada oposição, porque vocês foram chamados desde o ventre da mãe de vocês. E eu estou escutando o passo dos cavalos. E eu não estou nem um pouco preocupado se os passos dos cavalos vão te incomodar. Porque na verdade os cavalos vão te alcançar. Você vai ter que decidir: ou você corre com eles, ou você para no meio do caminho. Não é tempo de retroceder, o dê vitória. Não é tempo de retroceder. É tempo de avançar com coragem, firmados numa visão que traz paixão. E agora, nós vamos louvar o Senhor. E eu nem sei que louvor que eles vão cantar aqui. Eu só sei que os cavalos vão continuar tocando. E você nessa noite pode definir para onde você quer correr: com um cavalo ou ficar correndo atrás de resolver problema dos outros. Se você quiser correr com um cavalo, eu quero te impactar, tomar uma decisão e vir aqui na frente nessa noite e se prostrar diante desse altar e dizer: Senhor, eu entrego
a minha vida, o meu chamado, a minha visão, tudo que eu entrego, eu quero entregar nas tuas mãos, para que o Senhor viva um tempo sobrenatural dentro da minha casa, dentro da minha vida. E você não precisa ter medo de vir aqui não, porque você só vai estar dizendo: Senhor, eu quero me posicionar nessa noite, debaixo dessa unção, para que eu viva um novo tempo, em nome de Jesus, amém e amém.